Acabou de sair agora por volta das 8 da noite o que a gente já esperava. A diretoria administrativa do Vasco formalizou pedido para constituir Sociedade Anônima do Futebol. A gente já vinha batendo nessa tecla aqui, já vinha falando aqui no canal, outros canais que não apoiam esta safadeza, essa diretoria golpista que aí está. A gente já vinha dizendo que eles estavam piorando a condição do Vasco para poder justificar a criação do clube empresa. É lamentável que estejamos aqui vivendo esse momento muito triste na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou aqui repetir uma frase do Dinei Santana, que eu achei interessante para o momento. O Vasco é paixão, não é ação na Bolsa de Valores. O Vasco nunca esteve à venda e nunca estará. Só estão pautando esse tipo de coisa porque lá estão mercenários golpistas que não amam o Vasco como você, torcedor. Nós não podemos admitir que isso aconteça. O Vasco é paixão, o Vasco é do seu torcedor, o Vasco é marcado por lutas do seu torcedor e por conquistas do seu torcedor. Jamais poderemos permitir que o Vasco se torne um clube empresa. Como eu disse em vídeos anteriores, pouquíssimos clubes de futebol se tornaram clube empresa e deram certo. Com uma diretoria sem credibilidade, eu digo para vocês, é 100% de possibilidade do fracasso. Não podemos permitir que isso aconteça. Beneméritos, grandes beneméritos, freiem, pelo amor de Deus, essa tentativa de privatização do futebol do Vasco da Gama. Alguém está lucrando e lucrando alto para que isso aconteça. Jorge Salgado, eu vou repetir o que o Dinei disse. Velho decrépito, você não é digno de ocupar essa posição que se encontra. Você está destruindo o Vasco. Você não ama esse clube. Você é incompetente na frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tenha a dignidade de sair pela porta dos fundos como você entrou. Você se utilizou da sua influência, se utilizou do judiciário brasileiro para ocupar através de uma liminar essa posição. Você não ganhou a eleição do Vasco, você perdeu e você deu um golpe. O Vasco não está à venda, o Vasco não pode ser vendido. Jamais poderemos permitir que isto aconteça. Deveremos fazer uma mobilização urgente e frear essa tentativa de transformar o Vasco em sociedade anônima. Chega de hipocrisia, chega de mercenários no clube, chega de pessoas que buscam soluções mágicas para o clube. Chega! Segunda-feira, 29 de novembro de 2021, às 20 horas e 19 minutos. Na tarde desta segunda-feira, 29/11, a diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama formalizou o pedido de constituição de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, para o exercício da atividade do futebol do clube. O presidente Jorge Salgado assinou o documento e entregou para o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e para o presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta. A SAF é um tipo societário criado pela Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021, que permite ao clube constituir empresa para operar o futebol com regime tributário simplificado
e normas de governança que asseguram a gestão profissional e transparente. O Vasco entende que a criação da SAF é a medida mais adequada para se obter, a um só tempo, o saneamento das finanças do clube e a realização de investimentos no futebol, pois esse regime jurídico oferece instrumentos para a captação de recursos financeiros a um custo inferior do que aquele hoje disponível para o clube no mercado. O presidente Jorge Salgado falou sobre a formalização do pedido junto aos conselhos deliberativo e de beneméritos. Hoje é um dia histórico para o nosso clube. Acabei de assinar o encaminhamento para o Conselho Deliberativo e o Conselho de Beneméritos, para que a gente consiga aprovar a criação da Sociedade Anônima do Futebol. É mais um passo no sentido da modernização do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso vai nos propiciar algumas possibilidades interessantes no futuro. Recebi hoje do presidente Jorge Salgado a demanda para que a gente comece a analisar os trâmites para a abertura de uma SAF. Abre aspas. É um novo período para o clube. Temos que encarar como uma vanguarda. O Vasco vai buscar pautar esse processo de clube-empresa do país. É um primeiro passo importante. A gente já tem uma medida dentro do Conselho Deliberativo que trabalhou a ideia da SAF. E a gente aqui vai poder utilizar o que está sendo conversado em relação ao estatuto dentro dessa aceleração proposta. O objetivo é que o Vasco possa estar bem posicionado para o futuro que virá para o futebol brasileiro. O presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta, também falou sobre o recebimento do pedido. Nós estamos unidos, juntos, para fazer o melhor para a instituição. O Vasco precisa sair e buscar de novo estar onde ele sempre deve estar, no alto. Então estamos unidos, coesos e vamos levar ao nosso conselho para que ele possa apreciar e recomendar o que for melhor para o clube.